Francisco Louçã, Portugal pode dispensar os 78 mil milhões de euros de ajuda que virão da União Europeia e do FMI? Esta ajuda não vem para Portugal. Não é ajuda empréstimo. E não vem para Portugal. Vem 12 mil milhões para o sistema financeiro, diretamente para os bancos. Sim, diretamente para os bancos, que não usaram os seus dividendos para se recapitalizar ao longo do tempo e por isso têm hoje uma situação mais difícil do que o que deviam ter. Vão 50 mil milhões diretamente para os credores estrangeiros e vão 30 mil milhões diretamente para o juro pago às entidades que emprestam a um juro usurário. Mas são compromissos que Portugal tinha assumido e que não podia deixar de cumprir. Mas, com certeza, mas Portugal deve pagar a sua dívida em função da sua economia. Portugal deve cumprir as suas obrigações. Mas imagine que José Sócrates lhe bata à porta uma família que não consegue pagar o seu crédito à habitação e que tinha um crédito com 5 ou 6% de juro. Imagina que José Sócrates lhe diga, se não consegue pagar 5 ou 6% de juro, vá a uma empresa de crédito ao consumo para pagar 15%. Acha que é uma solução para Portugal estar a pagar, como vamos pagar no dia 15 de junho, juros que são cobrados a 4% ou a 3%, pedindo um empréstimo que vai ser pago a 5,7% à União Europeia e a mais de 5% no conjunto da média? Não pode ser. Nós estamos a endividar para pagar dívida. O que quer dizer que no fim deste período, Portugal terá uma dívida maior. Que o juro que iria ser cobrado a Portugal vai ser de 5,7%. O senhor acha que é renegociável este juro? Portugal tem alguma margem para fazer baixar este juro? Obviamente, eu insisto muito nesta. Não é um caminho fácil, nem sequer isento de sacrifícios. Agora, era procurar negociar, portanto, ou renegociar, enquanto temos condições para isso, enquanto não chegamos a ficar com a corda na garganta. E é nesse sentido que nós, portanto, consideramos que, obviamente, deve haver, neste processo de negociação, por exemplo, a procura da convergência de países na mesma situação em que nos encontramos. Estou a falar naturalmente da Grécia, da Irlanda, estou a falar de Espanha, estou a falar de Itália, estou a falar da Bélgica, da procura da convergência destes países que estão numa situação muito semelhante à nossa, em termos de déficit, em termos de dívida externa. Portanto, nós consideramos que este processo tem que ser desencadeado, com dificuldades, com escolhos, eu admito isso. Mas se não o fizermos, é depois, quando estivermos de rastros, que vamos proclamar, e é por isso que eu lhe digo, portanto, proclamar depois a necessidade da reestruturação da dívida, depois a pena vai ser mais dolorosa. Este é o que é o problema de fundo. Perante este quadro, Francisco Louçã, a saída do euro já disse que, do seu ponto de vista, não seria uma solução para Portugal. Eu creio que Jerónimo de Sousa me dá razão ao sugerir esta aproximação de vários países europeus. É uma boa estratégia, é uma estratégia necessária, com certeza. Até porque estes países que estão a ser estrangulados pela dívida, Portugal, Grécia, Irlanda, mas também Espanha, que referiu, são países que têm um estoque de dívida muito importante, ou seja, têm peso perante os seus credores, que são os bancos alemães, por exemplo. Ou em França, representam 37% do produto francês aplicado pelo seu sistema financeiro nestes países. E por isso a renegociação parte desta força, com enormes riscos. A Europa está a tirar-nos para o abismo. A senhora Merkel põe qualquer demagogia populista de uma eleição regional acima da coerência de uma Europa que está a ser destruída pela fratura social. Agora, quem se bate por um desenvolvimento económico sabe que temos que forçar políticas que suportem o emprego. E por isso mesmo é que recusa a saída do euro. A saída do euro tem vindo a ser proposta por alguns ministros alemães e por outros setores de direita muito radical. Mas ela teria uma consequência desastrosa para a economia portuguesa. Repare, por cada 3 euros que a economia portuguesa exporta, importa 4 euros. Se há uma saída do euro para uma desvalorização, isso quer dizer que fica muito mais caro o que é importado e mais barato o que é exportado. É mais fácil exportar para essas empresas que ganham com isso, mas quase metade do produto português corresponde a importações. O que quer dizer que os salários perdem imenso com essa desvalorização. O trabalhador é a primeira vítima de uma saída catastrófica do euro. E por isso é que exigir responsabilidade e batermos na Europa significa ter um sentido agudo de como deve ser feita esta renegociação. Mas deixe-me dizer uma última palavra. A renegociação, é claro que pode bater contra os obstáculos europeus. Provavelmente assim acontecerá. E por isso não desistimos de defender uma economia para o emprego que tenha uma responsabilidade completa em Portugal. Quer dizer, uma renegociação, se me permite, sim, que altere as taxas de juros e altere os prazos de pagamento. Não há calotes em Portugal.
Portugal não vive de calotes, vive de responsabilidade, porque diz aos seus credores que se outros países também alteraram a taxa de juros, nós temos necessidade de o fazer, porque senão daqui a 3 anos pede-se outro empréstimo para pagar outro empréstimo a outra taxa de juros, mas há menos emprego. Há mais desespero das pessoas. E eu não estou disposto a aceitar que se peça aos reformados uma parte importante do seu rendimento para passar para um sistema financeiro predatório que foi irresponsável, que não quis pagar impostos e que agora não aceita que haja uma distribuição de responsabilidades como temos que fazer para proteger as pessoas. Jerónimo de Sousa. E em relação à questão que coloca, portanto, para o Partido Comunista Português isto não é uma questão tabu, a questão do euro. Admitia que Portugal saísse do euro. Não, é preciso fazer uma reflexão profunda sobre isso. Mas, naturalmente, somos uma força responsável e não admitimos que, depois de nos terem roído a carne, tanto não nos queiram roer os ossos. Ou seja, tanto, as consequências essa ideia tanto, de correr com Portugal sem condições, sem tanto, uma avaliação das consequências do nosso país para o nosso povo, isso, obviamente, não aceitamos, mas continuamos a considerar que não é uma questão tabu. Mas, de qualquer forma, que os interesses nacionais sejam respeitados, porque, de facto, eu lembro-me na altura o que dizia Cavaco Silva, portanto, estamos no pelotão da frente, o que dizia Guterres, portanto, enfim, Portugal está na moda, nós, portanto, estamos, portanto, a crescer. E nós a vermos definhar o nosso aparelho produtivo, as nossas pescas, a nossa agricultura, a nossa siderurgia, a vermos a nossa indústria naval, a ver a nossa metalomecânica pesada toda a afundar-se, porque obviamente os alemães conseguiam produzir, e com o espartilho que o próprio euro implica numa economia debilitada, as consequências, portanto, estão hoje à vista. Não sou eu que faço esta apreciação. Olhamos para o nosso aparelho produtivo, tanta coisa boa que tínhamos, tanta mão de obra qualificada, tantos quadros técnicos, tantos saberes, qualificações, portanto, que tínhamos e que se perdeu tudo devido a esta política monetarista que afundou. Eu queria ouvi-los também sobre a proposta levantada pelo PSD nos últimos dias de reduzir a taxa social única. Francisco Louçã, qual é a sua opinião sobre esta proposta? Deixa-me só dizer uma palavra. Eu acho natural que a esquerda tenha toda a reflexão sobre as questões fundamentais, mas este é um momento de escolhas e creio que por isso mesmo eu não desresponsabilizo nunca nem os processos de adesão à União Europeia com um euro demasiado forte que prejudicou a economia portuguesa, mas olho para a situação atual e sei que desvalorizar os salários ou desvalorizar as pensões, ou seja, fazer com que as pessoas que pagam a sua renda de casa, a sua prestação ao banco, passem a dever muito mais se estivéssemos fora do euro, não é aceitável. Portanto, para o PCP é uma questão em aberto, para o PCP, para o Bloco de Esquerda, é uma questão fechada. Ouviu esse ponto de vista. Eu não desresponsabilizo nunca os que destruíram a economia nacional. Foi, sem dúvida, a pressão da economia alemã, com certeza. Mas os donos de Portugal quiseram acabar com a agricultura. E podia ter havido agricultura. Na União Europeia pode haver. Quando diga-se os donos de Portugal, que aliás uma expressão que está na sua moção, está a referir-se a quem? Estou a referir ao poder económico, ao sistema financeiro e ao poder de grandes empresas que preferiram construir autoestradas a que houvesse investimento produtivo. Preferiram destruir as pescas ou a agricultura a que houvesse uma indústria com qualificações e com pessoas com direitos. Estão obcecados. Como está José Sócrates? Veja como ele insiste. A chave para a política portuguesa é facilitar os despedimentos. E eu pergunto a uma pessoa sensata, o que é que se melhora facilitando os despedimentos? Ou mesmo sobre a segurança social. O PSD propõe 4% de redução da taxa social única. E vai compensar isto aumentando o IVA. 4 pontos percentuais. E aumentando o IVA, que só pode ser 2%, no mínimo. São 1.500 milhões de euros de facto. A não ser que proponha aquela salada confusa, que é para umas empresas e não é para outras, mas isso não é legalmente possível. Não se pode fazer política a partir da confusão. O problema é que essa proposta percebemos o que quer. Quer caminhar para a privatização da segurança social. Quer diminuir aquilo que o trabalho tem de si próprio para pagar a sua própria pensão e dos trabalhadores que estão, nessa altura, na situação de pensionistas, para fazer depender de decisões políticas exteriores, que não dependem da empresa, não dependem do valor gerado na empresa, não dependem do trabalho, dependem do orçamento e da política do governo de então. Isso é perigoso para a segurança social, é insensato. O problema é que o PS não nos diz qual é a proposta. A proposta do PSD é destruir parcialmente a segurança social. E o PS comprometeu-se a uma diminuição da contribuição patronal muito mais grave. O que o FMI chama um corte drástico.
E das duas uma, ou José Sócrates está a faltar à verdade em Washington e não quer um corte drástico, ou está a faltar à verdade em Lisboa e está a negociar um corte drástico. Mas não nos pode dizer é que uma alteração de 1% ou 0,5% é o corte drástico que é tão importante para que no discurso de Strauss-Kahn, que é um discurso curtíssimo, seja aquilo de que ele mais se vangloria. Conseguiu o apoio em Portugal de um governo para um corte drástico na segurança social. E nós temos de saber qual é. E é insuportável para quem tem uma reforma, ou para quem está a trabalhar e vai ter uma reforma, não ter a certeza que a esquerda tem que lhe dar. Esse é o combate da esquerda para garantir, proteger essas pessoas. Porquê é que o Bloco e o PCP não se organizaram para, por exemplo, irem juntos a estas eleições? Porque, obviamente, cada partido portanto, definiu a sua própria opção. Portanto, o Bloco decidiu concorrer sozinho. Portanto, nós decidimos concorrer no quadro da Coligação Democrática Unitária, da CDU. Enfim, eu acho que isto é perfeitamente natural que cada partido, com um quadro da sua independência, da sua autonomia, escolha o seu próprio caminho. Obviamente, nesse sentido, portanto, não faço nenhum drama, porque cada força é uma força, com projetos portanto, que podem ter pontos de encontro, mas que têm divergências. Enfim, vamos a votos. Eu acho que isto é normal e natural em democracia. Mas o facto de concorrerem separados, não, de facto, por isso, se concorressem juntos, não poderiam ter a chance de ter mais deputados do que concorrendo separados? Sabe, não se vai a eleições com calculismos simples. Estas eleições são difíceis. O Bloco de Esquerda assumiu uma resposta para estas eleições, e ela tem pontos de contacto com coisas que o Jerónimo de Sousa tem dito também, que é defender a necessidade de um governo de esquerda. E, porque me perguntou a propósito dos eleitores socialistas e dos indecisos, esta é uma resposta concreta. É dizer que a recusa de uma destruição da economia portuguesa, de uma política da bancarrota, a resposta prática, como podemos mobilizar recursos, como podemos tornar mais justo o sistema fiscal, como podemos proteger a segurança social desta ameaça enorme que pode ter, que seria a maior destruição da sua história, nessas questões, um governo de esquerda é proposto aos eleitores como uma necessidade de uma diferenciação que mobilize energias. Chamei a isso um 25 de Abril novo, para que possamos trazer para a resposta eleitoral certamente muito mais do que dois partidos de esquerda. Porque para isso é preciso que muitas pessoas que são independentes, têm outras vozes, possam comprometer-se com uma resposta pela política. Eu acharia que um governo de esquerda tinha que ter, por exemplo, no combate à corrupção, as propostas de João Cravinho, para criminalizar o enriquecimento ilícito. Tinha que trazer para o centro da justiça essa capacidade de olhar para os problemas. E certamente tinha que trazer para o Ministério das Finanças, para o centro do debate sobre os rendimentos, sobre a evolução da sociedade, o combate ao desemprego e o combate à precariedade.